Bom, então, vamos à palestra do professor Peter Paul Perbert. Mais uma vez, boa noite. O professor Peter Paul Perbert fará a nossa conferência de abertura, cujo título é Viver não é sobreviver, para além da vida aprisionada. O professor Peter tem graduação em Filosofia pela Sorbonne, em Paris 4, e doutorado em Filosofia pela Universidade de São Paulo. Atualmente é professor titular da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo e trabalha com filosofia contemporânea, atuando principalmente nos seguintes temas: Deleuze, Foucault, tempo, loucura, subjetividade, biopolítica, e é bolsista de produtividade em pesquisa do CNPq. Então, com a palavra, professor Peter, por favor. Como preferir, no pedestal. Boa noite. Eu queria agradecer muito esse convite. Fico honrado. Acho que a iniciativa presente é das mais necessárias e dignas. E vamos ver se o que eu tenho a dizer pode contribuir um pouquinho para fortalecer esse movimento tão importante. Eu, então, vou falar de algo bem simples, que é da vida. Não da vida em geral, mas da vida hoje, no contexto contemporâneo, frente a duas tendências contrapostas que nos obrigam a repensar esse termo tão antigo e a cada dia mais invocado. A primeira dessas tendências pode ser formulada como segue: o poder tomou de assalto a vida. Isto é, o poder penetrou todas as esferas da existência e as mobilizou e as pôs para trabalhar em proveito próprio. Desde os genes, o corpo, a afetividade, o psiquismo, até a inteligência, a imaginação, a criatividade, tudo isso foi violado e invadido, mobilizado e colonizado, quando não diretamente expropriado pelos poderes. Mas o que são os poderes? Digamos, para ir rápido, com todos os riscos de simplificação: as ciências, o capital, o Estado, a mídia, etc., etc. Mas é uma resposta muito geral e excessivamente molar, pois, no fundo, o poder é muito mais esparramado, disperso, infinitesimal, molecular do que essa frase poderia deixar supor. Em todo caso, o que talvez seja relativamente novo é que esses poderes se exercem de maneira positiva. Eles investem cada vez mais a vitalidade social de cabo a rabo, intensificando-a, otimizando-a e, ao mesmo tempo, monitorando essa vitalidade social como que por dentro, pilotando-a, integrando os seus elementos. Ou seja, não é mais um poder que reprime propriamente, mas que intensifica e incita. Eu vou dar um pequeno exemplo. O trabalho dito imaterial, que hoje em dia, ao invés de sapatos e geladeiras, produz, sobretudo, imagens, informações, serviços. Ora, esse trabalho, ou melhor, a produção desses bens requer dos trabalhadores de hoje não a sua força bruta, nem os seus músculos, mas a sua inteligência, a sua imaginação, a sua criatividade, a sua afetividade, a sua conectividade. Em suma, é a sua alma
é a sua vida que é requisitada no trabalho. Se antes essas dimensões vitais e essa inventividade pertenciam, sobretudo, a uma esfera subjetiva e privada, no máximo ao campo das artes, elas são hoje o elemento essencial da produção e até mesmo a principal fonte de valor. Ao mesmo tempo, o que nós consumimos hoje em dia, mais do que sapatos e geladeiras, são estilos de ser, maneiras de viver, formas de vida, sentidos, subjetividade. Assim, de uma ponta à outra do circuito econômico, isto é, da produção até o consumo, o que nos é hoje extorquido e sequestrado, ora investido e intensificado, ora reformatado e revendido, é a vida. Não há como deixar de surpreender-se com isso. A vampirização e a comercialização de formas de vida talvez explique uma parte da nossa claustrofobia contemporânea. Se antes ainda tínhamos espaços preservados da ingerência direta dos poderes, hoje estamos inteiramente submetidos. Se antes o inconsciente e a natureza ainda pareciam domínios invioláveis para o capital, hoje mesmo eles foram incorporados e postos para trabalhar. Se numa sociedade dita disciplinar, ainda tínhamos a ilusão de transitar de uma esfera institucional para outra, com uma margem de manobra e um respiro, digamos, da família para a escola, da escola para a fábrica, da fábrica para a caserna, da caserna para o hospital, numa sociedade de controle como a nossa, essa margem de manobra parece ter se esvaído. Em suma, o corpo, o psiquismo, a linguagem, a comunicação, a vida onírica, mesmo a fé, nada disso preserva já qualquer exterioridade em relação aos poderes, não podendo, portanto, servir-lhes de contrapeso ou de âncora crítica na resistência a eles. Os poderes operam de maneira imanente, não mais de fora, nem de cima, mas como que por dentro, incorporando, integralizando, monitorando, investindo de maneira antecipatória, até mesmo os possíveis que vão se engendrando, ou seja, colonizando o futuro. É onde intervém o segundo eixo que eu gostaria de desenvolver, sobretudo em autores provenientes da autonomia italiana. Autores que, a partir do seu espinosismo e o seu marxismo singulares, mesclaram sua bagagem de lutas muito concretas nos anos 70 da Itália a uma apropriação original da filosofia de Foucault e Deleuze. Eu resumo este eixo da seguinte maneira: quando parece que está tudo dominado, no extremo da linha se insinua uma reviravolta, que ressignifica a própria dominação como segunda. Eu me explico. Aquilo que parecia inteiramente submetido, como eu acabei de descrever, aquilo que parecia subsumido, controlado, dominado, isto é, a vida revela, no processo mesmo de sua expropriação, ela revela a sua positividade indomável.
Não se trata de romantizar a capacidade de revide e de resistência da vida nas relações de poder, mas sim de repensar a relação entre os poderes e a vitalidade social na chave da imanência. Poderíamos resumir esse movimento do seguinte modo: ao biopoder, quer dizer, ao poder sobre a vida, responde a biopotência, isto é, a potência da vida. Só que esse responde não quer dizer uma reação, já que a potência se revela como aquele avesso mais íntimo, imanente e coextensivo ao próprio poder. Daí a dificuldade de separar o joio do trigo, de saber de que lado estamos, onde está o poder e onde está a vida. Isso significa, talvez, que a própria vitalidade social, quando iluminada pelos poderes que a vampirizam, aparece essa vitalidade social subitamente como uma potência que já estava lá desde sempre, potência primeira que o poder persegue e sobre a qual ele se constrói e se ancora, potência primeira que goza virtualmente de uma força soberana e constitutiva, inaugural e indomável. Ou seja, aquilo que parecia inteiramente submetido ao capital ou reduzido à mera passividade, ou seja, a vida, aparece agora ela mesma, a vida, como um capital, ou melhor, como a fonte maior de produção de valor, como o reservatório inesgotável de sentido, de formas de existência, de direções que extrapolam em muito as estruturas de comando e os cálculos dos poderes constituídos que pensavam pilotá-la, mesmo quando esses poderes se exercem nas suas modalidades mais acentradas, rizomáticas e imanentes. Ou seja, as forças vivas presentes na rede social deixam de ser reservas passivas à mercê de um monstro insaciável para se tornarem essas forças vivas positividade imanente e expansiva que os poderes se esforçam em regular, modular ou controlar. Nessa perspectiva, a produção do novo já não aparece como exclusivamente subordinada aos ditames do capital, nem como proveniente do capital, muito menos dependentes da sua valorização. Essa produção do novo está disseminada por toda parte e constitui uma potência psíquica e política. Como diz o Maurício Lazarato, baseado num sociólogo do século XIX chamado Gabriel Tarde, todos e qualquer um inventam na densidade social da cidade, inventam novos desejos e novas crenças, novas associações e novas formas de cooperação. É uma maneira muito original de ler a vitalidade social, que, portanto, exige aqui um olhar menos reificado sobre os modos de dominação e como que os escova a contrapelo, reencontrando a potência de variação e a força-invenção de que esses poderes pretendem se apropriar, força-invenção essa que não emana dos poderes. Eu falei, a vida, ela mesma tornou-se fonte de valor. Em outros termos,
se as maneiras de ver, de sentir, de pensar, de morar, de vestir-se, tornam-se objeto de interesse e investimento do capital hoje em dia, elas passam a ser fonte de valor e elas mesmas se tornam um vetor de valorização. Eu dou um exemplo simples. Um grupo de presidiários no Brasil ficou famoso ao compor e gravar sua música. O que eles estavam mostrando e vendendo era não só sua música, nem só suas histórias de vida escabrosas, mas o seu estilo, a sua singularidade, a sua percepção, a sua revolta, a sua causticidade, a sua maneira até de vestir-se, de morar na prisão, de gesticular, de protestar, em suma, a sua vida. Seu único capital sendo a sua vida, no seu estado extremo de sobrevida e de resistência, é disso que eles fizeram um vetor de valorização. É essa vida que eles capitalizaram e que assim se autovalorizou e produziu valor. Nas periferias das grandes cidades brasileiras, isso se amplia cada vez. Uma economia paralela, libidinal, grupal ou de gangue, estética, monetária, política, feita dessas vidas extremas. É claro que num regime de entropia cultural, como é o nosso, essa, entre aspas, mercadoria interessa pela sua estranheza, aspereza, diferença, visceralidade, ainda que facilmente também ela possa ser transformada em mero exotismo de consumo descartável. É o caso do meu segundo exemplo, que é quase um contra-exemplo. Alguns anos atrás, eu fui contactado por uma ONG de índios para ajudar na vinda a São Paulo de duas tribos do Xingu, que queriam marcar presença na comemoração dos 500 anos do descobrimento. Porém, queriam marcar presença a seu modo, apresentando a força de seu ritual e oferecendo ao presidente de então uma carta aberta em que declaravam nada ter a comemorar. Eu acompanhei a viagem das duas tribos, Chavante e Meinaco, que não se conheciam entre si. Uma tribo é mais guerreira, outra é mais espiritual, num ônibus desde o Xingu até São Paulo por 2 dias inteiros. Muitos deles nunca haviam visto uma cidade, e na minha qualidade assim, de acompanhante, testemunha, eu segui o olhar deles sobre a cidade, de medo, de espanto, de fascínio. E eles queriam que a sua apresentação para os brancos fosse um gesto de afirmação cultural, uma aposta em sua sobrevivência no futuro. Mas como evitar que o sentido ritual e político daquela demonstração, uma vez levada a um palco iluminado, não se diluísse numa mera espetacularização, inclusive televisiva? A forma de vida que queria salvaguardar-se e se autovalorizar corria o risco óbvio de ser deglutida como folclore. É o que aconteceu com a maravilhosa exposição de arte indígena que eu tive o privilégio, na ocasião, de visitar junto com os índios. Na saída dessa exposição, o cacique me desabafou num rompante de nietzschianismo tropical. Tudo isso é para mostrar a vaidade de conhecimento do homem branco, não a vida dos índios. Nunca ficou tão claro para mim o quanto a asepsia de um museu encobre de violência e genocídio. As paredes brancas, a superfície lisa, as curvas dos corrimões metálicos,
a luminosidade cuidada, tudo ali ocultava o quanto cada objeto exposto era espólio de uma guerra. Não havia uma gota de sangue em toda a exposição. A morte foi expurgada dali, mas também a vida. Nessa museologização da cultura indígena, reencontramos nosso vampirismo insaciável. Quero acrescentar um último exemplo. Arthur Bispo do Rosário é um dos mais destacados artistas, entre aspas, da atualidade no Brasil. Se é que se pode chamar seu trabalho, feito todo ele ao longo de dezenas de anos de internação no hospício, de artístico, ele que tinha uma única obsessão na vida, registrar sua passagem pela terra para o dia de sua ascensão ao céu, momento para o qual ele preparou o seu majestoso manto da apresentação, onde está inscrita parte da história universal. Os museus, críticos de arte, pesquisadores, colecionadores, psicanalistas, o mercado tomaram de assalto essa vida singular. E também seu diálogo direto com Deus e com todas as regiões da terra, de modo que essa missão celestial tornou-se objeto de contemplação estética, como era de se esperar, embora tenha semeado nos modos de se conceber a relação entre arte e vida a sua dose de estranheza. Bem, desses 3 exemplos saíram destinos variados. Um bandido vira popstar dentro da cadeia. Um outro recusa justamente o mercado com o qual ele mantém uma distância crítica. O louco é catapultado para a esfera museológica. O índio se indigna com o modo pelo qual os brancos empalham os signos de sua vida. Muito grosseiramente eu diria, em todos eles, o que está em jogo são formas de vida, ou a vida. Mas, ora, a vida funciona como um capital, no sentido mais radical da palavra, como uma fonte de valor. Ora, a vida é vampirizada pelo capital. Chame-se ele mercado, mídia ou sistema da arte. Quando a vida funciona como um capital, no sentido de fonte de produção de valor, ela, vida, é capaz de reinventar as suas coordenadas de enunciação. E ela é capaz de fazer variar suas formas. Quando ela é vampirizada pelo capital, ela é rebatida sobre a sua dimensão nua, como diz Agamben, de mera sobrevida, com o que nos transformamos, por exemplo, numa espécie de gado cibernético, ou cyberzumbis, como formulou Chatelet no seu belo texto, Pensar e Viver como Porcos. Seria o caso agora de percorrer essas 2 vias maiores que eu indiquei, o poder sobre a vida, a potência da vida, ou seja, o biopoder e a biopotência, como numa fita de Moebius. Há uma espécie de reversibilidade entre ambos. A partir dessa espécie de explanação um pouco genérica, poderíamos perguntar o seguinte: dada essa, por um lado, o poder por toda parte, por outro lado, a biopotência disseminada por todo lado, dada essa força-invenção presente em todo lugar, que novas redes de vida
vão surgindo? Que novas possibilidades de criar laço ou distância surgem a cada dia? Em que sentido, por exemplo, um conceito como o de multidão, proposto por Toni Negri, a partir de Spinoza, poderia ajudar a pensar as sociabilidades emergentes nesse contexto que eu descrevi? A ideia de multidão, muito rapidamente, é o contrário da ideia de massa. A multidão é heterogênea. Sim. A multidão é heterogênea, plural, desprovida de centro, de líder, de hierarquia, de uma direção unívoca. Aliás, como se viu nas manifestações recentes no Brasil. Ora, o que é comum na multidão tão heterogênea? Uma certa vitalidade, constituída de linguagem, de inteligência coletiva, de inventividade, de afetação recíproca, de sensorialidade alargada. Poderíamos perguntar, e o que quer a multidão? Mais saúde? Mais educação? Mais serviços? Menos corrupção? Mais transparência? Uma reforma do sistema político? Ou algo mais radical do que isso, menos quantificável, portanto, menos negociável, menos traduzível numa bateria de propostas já previamente prontas, a saber, novas maneiras de exercer sua potência, novos modos de fazer valer seu desejo, novas formas de expressar sua libido coletiva, de redesenhar a lógica da cidade, da coexistência, a lógica da ruptura, do dissenso, inclusive da irrupção do novo. A multidão é um termo que tenta conjugar essas duas coisas. Por um lado, o comum, por outro, a singularidade. A multidão é um conjunto de singularidades que não se tornam homogêneas, que não são reduzidas a uma unidade. A multidão é justamente essa conjunção quase impensável de multiplicidade e variação. A multidão é aquilo com o que o poder não sabe muito bem o que fazer. Tenta regulá-la, tenta contê-la, tenta modulá-la. A multidão nada tem a ver com a massa, com a unidade, com a medida, com a soberania no sentido clássico da palavra. E a multidão tem muito menos a ver com tudo aquilo que pretende representá-la. As figuras políticas, midiáticas, que ora tentam falar em seu nome, ora tentam expropriá-la da sua potência. Daí porque parte de uma resistência hoje passa pelo êxodo dessas instâncias que tentam falar em nome do comum. E a resistência passa pela experimentação concreta e imanente, pela constituição de novos espaços
passos e novos tempos, pela invenção de novas formas de cooperação e novas formas de associação, pela constituição também de novos desejos e novas crenças, como dizia o Gabriel Tarde. Ora, nada disso é simples. Novos desejos. Eu vou me permitir um pequeno desvio a respeito dessa expressão enigmática, mesmo que esse desvio soe totalmente deslocado nesse contexto. Uma autora espanhola chamada Beatriz Preciado, que a nossa editora N-1 vai publicar em breve, denuncia o que ela, Preciado, chama de regime farmacopornográfico. Ela mostra como, durante o século XX, o psiquismo, a libido, a consciência, mesmo a heterossexualidade ou a homossexualidade, aí eu cito, foram sendo transformadas em realidades tangíveis, em substâncias químicas, em moléculas comercializáveis, em corpos, em biotipos humanos, em bens de intercâmbio gestionáveis pelas multinacionais farmacêuticas. Fim da citação. O êxito da ciência estaria em transformar a depressão em Prozac, a masculinidade em testosterona, a ereção em Viagra, etc. Diante dessa molecularização, o termo é concreto, não é uma metáfora, molecularização do biopoder, mesmo reconhecendo o valor da teorização dos italianos que eu mencionei há pouco, ela considera provocativamente que a descrição dos teóricos italianos se detém quando chega à cintura, donde a pergunta dela, que eu vou ler para vocês rirem um pouco. Mas, se fossem na realidade os corpos insaciáveis da multidão, seus paus e seus clítores, seus ânus, seus hormônios, suas sinapses neurosexuais, se o desejo, a excitação, a sexualidade, a sedução e o prazer da multidão fossem eles os motores de criação de valor na economia contemporânea, se a cooperação fosse uma cooperação masturbatória e não simplesmente uma cooperação entre cérebros. Fim da pergunta. Ou mais radicalmente, a questão se amplia, de novo eu vou citar, porque é só ela falando. Ousemos a hipótese. As verdadeiras matérias-primas do processo produtivo atual são a excitação, a ereção, a ejaculação, o prazer e o sentimento de autocomplacência e de controle onipotente. O verdadeiro motor do capitalismo atual é o controle farmacopornográfico da subjetividade, cujos produtos são a serotonina, a testosterona, os antiácidos, a cortisona, os antibióticos, o estradiol, o álcool e o tabaco, a morfina, a insulina, a cocaína, o Viagra e todo aquele complexo material virtual que pode ajudar na produção de estados mentais e psicossomáticos de excitação, relaxamento e descarga, de onipotência de controle total. Aqui, ela falando, hein? Aqui, inclusive, o dinheiro se torna um significante abstrato psicotrópico. O corpo adicto e sexual,
o sexo e todos os seus derivados semiótico-técnicos são hoje o principal recurso do capitalismo pós-fordista. Fim da citação. Dificilmente se encontrará descrição mais provocativa do niilismo biopolítico e capitalístico contemporâneo. Não por acaso, rigorosamente fiel à lógica de Moebius que eu descrevi no início, a autora, ao mesmo tempo, chama a atenção para a matéria que está aí sendo vampirizada pelo capitalismo. Diz ela, é a força orgásmica. Ela ainda dá um nome em latim, porque ela, quando criança, estudou em colégio religioso. Onde ela pôde, como mocinha, paquerar todas as mocinhas livremente. Diz ela, essa potência gaudendi, que é a potência de excitação global de cada molécula viva, que, espinosamente falando, tende a uma ampliação ilimitada. Essa potência gaudendi dificilmente pode ser reduzida a um objeto privado e comercializável, dada justamente a sua natureza expansiva e que tende ao comum. Mas o biopoder é o que ele faz, justamente ele se acapara desse corpo tecnovivo, diz ela, desse tecno-eros. E o que estaria em jogo aí é precisamente a força orgásmica, que, segundo ela, não pode ser pensada como uma matéria inerte ou passiva, a não ser quando ela é reduzida pela farmacopornografia. E aí ela é como que expropriada e reduzida ao que se poderia chamar de vida nua. Bom, é óbvio que a descrição de Preciado, num certo sentido, crava na carne do presente e percorre a latitude do biocorpo, as voltas com que ela chama, à sua maneira, assim, sempre polêmica, de lucro ejaculante, do qual estariam, por ora, segundo ela, excluídas massas inteiras do planeta para o bem e para o mal. Em todo caso, para além da descrição viva de um contexto que nosso pudor tem dificuldade em nomear, Preciado teve o mérito de oferecer o próprio corpo como uma espécie de laboratório em que ela experimenta voluntariamente certas derivas da sensibilidade e do erotismo a partir de um protocolo de intoxicação voluntária à base do gel de testosterona. E ela esclarece que seu livro, chamado Testo Yonki, pode ser lido, portanto, como um manual de bioterrorismo de gênero, na escala molecular, ou simplesmente como um exercício de desmontagem e remontagem da subjetividade. Bom, se o capitalismo mobiliza tudo para interromper, ou melhor, ao mesmo tempo vampirizar e interromper a proliferação das potencialidades do desejo, se o capitalismo esmaga as virtualidades não finalizadas do desejo, seria preciso retomar tudo isso à luz de uma perspectiva que justamente coloca no centro a questão do desejo.
O desejo, lembra Deleuze e Guattari, é o irracional de toda racionalidade. O desejo implica uma ruptura de causalidade. O desejo rompe com causas e metas. A única causa do desejo é uma ruptura de causalidade. E dizem o Deleuze e Guattari, embora se possa e se deva assinalar nas séries atuais os fatores objetivos que tornaram possível tal ruptura, como os elos mais frágeis, só o que é da ordem do desejo e de sua irrupção dá conta da realidade. É uma posição assumida de maneira muito categórica pelo Deleuze e Guattari, desde o Antiédipo até o final da sua obra. Eu vou pular aqui um pedaço que nos levaria muito longe, mas eu queria dizer, o desejo tem algo a ver, aliás, tem tudo a ver com a força do intempestivo, com os devires minoritários, com as máquinas de guerra que vão se inventando em todos os contextos, inclusive isso que vocês montaram aqui é uma máquina de guerra, no interior de um campo muito mapeável. O desejo tem a ver com todos esses acontecimentos que não podem ser reduzidos à história da qual eles desviam. O desejo tem algo a ver com o corpo sem órgãos e com os agenciamentos que fazem saltar pelos ares o estriamento ou esse monitoramento biopolítico dos sócios. Então, eu agora vou dar um salto mortal, antes de eu terminar, porque não é um salto de ampliação, é um salto para um contexto muito singular da minha prática e que talvez tenha algo a ver com aquilo que vocês estão tentando pensar e redesenhar. Eu trabalho já há mais de 17 anos com uma companhia teatral com chamados usuários de saúde mental, numa atividade dita artística, Companhia Teatral Wens. Vou falar muito pouquinho. Num extremo de vida nua, como a dos ditos loucos, isto é, de uma vida precarizada ao máximo, desapossada de todos os penduricalhos civilizatórios, submetida a todas as exclusões imagináveis, a todas as violências, aos esmagamentos todos. Como é que, justo aí, nessa espécie de ponto zero social e psíquico, uma subjetividade esquizo, ao invés de se tornar um obstáculo à criação estética, torna-se precisamente a fonte maior, a matéria-prima
por excelência para a criação de uma obra. A vida, no seu estado extremo, tal como a do presidiário, mas mais radicalmente, revela como que o seu avesso inesperado. Maneiras, eu diria assim, maneiras menores de ver, de sentir, de pensar, de perceber, de vestir-se, de viver, estão em cena. O que é posto em cena é essa fronteira onde arte e vida se confundem. Uma maneira de representar sem representar, de estar no palco e sentir-se em casa simultaneamente, de associar dissociando, de dar a ver o horror da vida a partir de signos de gagueira, de extravio, de desmanchamento, mas transmutando tudo isso em acontecimento jubiloso e estético, a partir da vida nua e de um corpo que não aguenta mais as coerções e os adestramentos que sobre ele se exercem. Não se trata aí de domesticar ninguém, não se trata de recorrer a formas de vida prontas que compensem ou camuflem o desmanchamento, mas sim de sondar o âmago dessa, entre aspas, passividade, para ali encontrar um poder de afetar e de ser afetado inimaginável. Na língua do Spinoza, poder de afetar e de ser afetado equivale à potência. Portanto, como encontrar no âmago da impotência a potência máxima? Claro que a partir desse exemplo, que é muito diminuto, é toda uma ética que se desenha nas antípodas de qualquer fascismo ou normatização, seja nas suas versões clássicas ou pós-modernas ou pós-humanas. Eu definiria essa ética da seguinte maneira: ter a força de estar à altura da própria fraqueza, ao invés de permanecer na fraqueza de cultivar apenas a força. Eu vou repetir, porque eu sei que isso aqui é nó em pingo d'água. Ter a força de estar à altura da própria fraqueza e da dos outros, ao invés de permanecer na fraqueza, de cultivar apenas a força. Isso é fascismo, cultivar apenas a força. No fim da primeira apresentação que o nosso grupo fez há 17 anos atrás, os atores chegaram ao camarim eufóricos, felizes, preenchidos, gritando: estamos curados! Não se trata de acreditar, nem de duvidar disso, literalmente, e sabe-se lá o que isso significa. Mas eu diria que
o dispositivo teatro ajudou a curá-los, e a nós também, de uma série de cacoetes. Por exemplo, do cacoete de reduzi-los a personagem exclusiva chamada doente ou doente mental, papel ao qual muitas vezes eles mesmos se aferravam monocordicamente, embora quando um jornal da cidade os chamou assim, a indignação tenha sido geral. Eles eram atores, não doentes mentais. Doente mental é o jornalista, obviamente. Seria preciso, então, deixar de representar monotonamente sempre a mesma pecinha hospitalar e edipiana. Abrir portas e janelas, mudar de teatro, mudar de cena. O que haveria de mais radicalmente analítico do que produzir uma outra cena, transformando as coordenadas de enunciação da vida? Eu vou em direção às minhas parcas conclusões. Talvez Foucault continue tendo razão. Hoje em dia, ao lado das lutas tradicionais contra a dominação, por exemplo, de um povo sobre outro, e contra a exploração, por exemplo, de uma classe sobre outra, é a luta contra certas formas de assujeitamento, isto é, de submissão da subjetividade que prevalecem. Como pensar as subjetividades em revolta? Como pensar a capacidade de constituir territórios subjetivos que comportem linhas de fuga e desterritorializações diversas? Não é fácil fazê-lo num momento em que, como diria Kafka, sofre-se de enjoo marítimo, mesmo em terra firme. Como mapear o sequestro social da vitalidade, mas, igualmente, as estratégias de reativação social, de constituição de si, individual e coletiva. Eu vou terminar com uma frase que o Kafka disse a um jovem poeta que o visitou, chamado János, e que 30 ou 40 anos depois, Kafka já havia morrido faz tempo, resolveu publicar a transcrição das conversas todas que ele havia feito diariamente com Kafka. E quando János diz a Kafka: vivemos num mundo destruído, ele pergunta, Kafka responde: não vivemos num mundo destruído, vivemos num mundo transtornado. Tudo racha e estala como no equipamento de um veleiro destroçado. Acabei. Como você quer fazer? Você quer abrir? Não. Encerramos, é isso?
Eu pulei uma última frase que eu vou ler, que eu estou tentando assim abreviar o vosso sofrimento. Mas eu vou citar o Negri, com todas as reticências, mas é um pensador importante para o nosso terceiro milênio, para não ficar no veleiro destroçado como expressão final. O Negri diz uma coisa muito simples, e eu cito e termino com ele. Ao lado do poder, há sempre a potência. Ao lado da dominação, há sempre a insubordinação. E trata-se de cavar, de continuar a cavar, a partir do ponto mais baixo. Esse ponto é simplesmente aquele onde as pessoas sofrem, ali onde elas são as mais pobres e as mais exploradas, ali onde as linguagens e os sentidos estão mais separados de qualquer poder de ação e onde, no entanto, ele existe, pois tudo isso é a vida e não a morte.